Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, do nosso projeto Encontros com o Clínico Geral. Hoje nós vamos tratar de um assunto, de um tipo de doença que é bastante comum e que se trata da litíase biliar, ou seja, os cálculos de vesícula biliar. Os cálculos biliares, eles se formam nos canais biliares dentro do fígado e se formam mais comumente na vesícula. Então nós vamos tratar dos cálculos da vesícula biliar, que são os mais comuns que a gente vê na prática clínica com muito mais frequência, não é? Esses cálculos, eles são muitas vezes descobertos casualmente. A pessoa não sente nada, vai fazer uma ultrassonografia, uma tomografia de abdômen que o seu médico pede por um outro motivo, e aí eles aparecem no exame de imagem e a pessoa não está sentindo nada. E como é que nós vamos tratar disso em relação ao paciente? Então, vamos tratar disso no final da palestra, quando nós vamos falar sobre o tratamento. E vamos primeiro tecer considerações sobre a formação, como é que se formam esses cálculos, né? Qual é a frequência deles, né? Eles são predominantemente de colesterol. A bile, que é a secreção produzida pelo fígado, que sai pelos canais biliares e que ficam armazenados na vesícula biliar. Quando nós comemos gordura e as gorduras saem do estômago e passam para o intestino delgado, para o duodeno, isso estimula a produção de uma substância pelo sangue que faz com que a vesícula se contraia e a bile é jogada no intestino para dissolver e digerir as gorduras. Esse é o papel dele. Então, o que acontece é que o cálculo de vesícula ele é comumente encontrado muito mais nas mulheres que nos homens, de 4 para 1. Nas mulheres múltiplas, quer dizer, quanto mais filhos tiverem, mais chance tem de ter cálculo de vesícula, frequentemente associados à obesidade, né? Como é que se formam os cálculos? É curioso você ver que às vezes você tem pessoas obesas que comem gordura bastante, né, demais, exageram na gordura, que nunca tiveram nem vão ter cálculo, e tem pessoas magras e que comem pouco e às vezes são cheias de cálculo. Então, do ponto de vista da gênese, como é que se formam os cálculos, né? O conceito mais aceito hoje é que a doença está na parede da vesícula. Quer dizer, existe a bile, ela sofre uma absorção, né, de água, a vesícula absorve a água, concentrando a bile, e às vezes em algumas pessoas essa absorção é muito grande, fazendo com que a bile fique espessa, chamada bile litogênica, né, fazendo o que se chama também de lama biliar, e aí os cristais se aproximam e formam os cálculos. No século XIX, quando começaram a operar as vesículas por conta de cálculo, os cirurgiões abriam a vesícula, tiravam os cálculos e costuravam. Daí a 1, 2 anos a pessoa estava cheia de cálculo de novo. Então descobriu-se, né, aprendeu-se que não adianta tirar um cálculo, a doença é na parede da vesícula e o tratamento é a retirada da vesícula mesmo, cirurgicamente, né? Quais são as doenças que estão mais associadas com cálculo de vesícula? Principalmente, já falamos da obesidade, que é uma associação muito grande, o diabetes, alguns medicamentos, como por exemplo o uso de pílula anticoncepcional a longo prazo, hormônios femininos, e o uso de clofibrate, que é uma substância que a gente prescreve para baixar os triglicerídeos. O uso prolongado pode facilitar o aparecimento de cálculo de vesícula. Tomar cuidado com isso. Após cirurgia bariátrica também há uma associação com a perda de peso muito grande. Depois da cirurgia bariátrica, não raramente as pessoas aparecem com os cálculos de vesículas depois da cirurgia, tem que fazer uma outra cirurgia para tirar a vesícula. Isso também é visto com muita frequência. Então, uma vez que se encontrou o cálculo, a pessoa não sente nada, o que nós vamos fazer com isso, né? Vamos fazer um pouquinho de história rapidamente. Antes de aparecer a cirurgia videolaparoscópica, a cirurgia quando era fazer o corte do abdômen, né, abrir o abdômen, o peritônio, fazer uma cirurgia clássica, como se fazia antigamente, existia, o pós-operatório era muito complicado, a cirurgia era complicada, a cicatriz era enorme, volta e meia a pessoa tinha pneumonia no pós-operatório, internações
complicadas, com 15, 20 dias de internação, com complicação infecciosa. Depois do aparecimento da cirurgia videolaparoscópica, o pós-operatório ficou muito simples, né? Você opera aquele furinho pelo umbigo, a dor no pós-operatório é muito discreta, quase não complica para o paciente. Internação de 24, 48 horas, com a recuperação fantástica, a pessoa pode dirigir com 15 dias, fazer tudo que ele tem que fazer, ginástica, tudo por um mês. Então, há uma tendência hoje de você indicar a cirurgia, mesmo para a pessoa que não sente nada. Lógico que a pessoa tem muita idade, tem um risco cirúrgico alto, se é um cardíaco, se é um hipertenso de difícil controle, né? Se tem doenças complicadas, câncer avançado, aí você não tem sentido você marcar uma cirurgia para o paciente que não está sentindo nada, né? Colocar sobre esse risco muito grande. Os outros pacientes, a indicação é importante porque você pode ter a crise a qualquer momento. Ninguém sabe a hora que vai ter crise, que é a cólica biliar. Dia para o lado direito, voltando que deu um problema de comunicação, de imagem. Então, a cólica biliar típica é depois de uma refeição rica em gordura, 2 horas depois dessa refeição, o paciente sente uma dor forte na boca do estômago, irradiado para o lado direito, às vezes para as costas, em direção ao rim direito, associado com náusea, suor frio, vômito. Essa é a cólica típica. No dia seguinte a pessoa acorda normal, não teve nada, nem parece que teve nada. Volta para a sua vida normal. E muitas vezes o paciente não tem sintoma nenhum, como eu falei, é um paciente assintomático. Então, essa crise pode dar a qualquer momento. O problema é que às vezes uma crise dessa, o cálculo entope a saída da vesícula, e a vesícula vai se dilatando porque não tem para onde sair a bile, faz uma colicistite, que é uma infecção aguda, com febre, calafrio, icterícia, o olho fica amarelo. A vesícula pode romper e tem que ser operada de emergência. Se a pessoa viaja muito, se a pessoa mora no interior, se a pessoa está sempre circulando, não tem um paradeiro fixo, né? Essas pessoas correm risco. Então elas devem se indicar uma operação, porque você não sabe a hora que vai acontecer. É imprevisível. Pode não ter nada a ver com a refeição gordurosa, pode acontecer assim, subitamente. Então, como pós-operatória, a cirurgia em si tornou-se uma cirurgia, uma anestesia, mas muito mais simples do que era anteriormente. Se o paciente não tiver contraindicações importantes, tem que se considerar fazer a retirada da vesícula, que é o tratamento definitivo. Aí vem as perguntas que acontecem no consultório, né? Como é que a gente vai viver sem vesícula? A vesícula está ali por algum motivo, né? Não está ali por acaso, né? E o que acontece, né, com o paciente sem vesícula? Na realidade, a adaptação é muito boa. Pode acontecer, o paciente fica com uma dieta com pouca gordura por 3 a 4 semanas, a bile vai sendo eliminada do fígado direto para o duodeno, não tem mais o armazenamento que é a vesícula biliar. Pode acontecer, às vezes, uma tendência para uma diarreia temporária, curta, de alguns meses, que logo depois se volta ao normal. Como a bile é gordurosa, ela sai muito de repente para o duodeno, torna as fezes gordurosas e aí estimula um pouquinho. Então pode acontecer em 30% dos pacientes, mas isso logo, na maioria das vezes, é controlável. Então é um pós-operatório tranquilo, a pessoa consegue conviver, pode comer de tudo, não sente nada, leva uma vida normal e pode tocar a sua vida, viajar e fazer o que tem que fazer. Se a pessoa trabalha no meio do mar, lá, se é pescador, se trabalha numa plataforma de petróleo lá, então pode fazer, ele não vai ser assaltado subitamente por uma crise de vesícula e ter que ser transferida rapidamente para o hospital. Então ficamos por aqui, meus amigos, desejando a vocês um bom final de semana e convidando para a próxima live da quinta-feira que vem, às 20 horas, que será anunciada a partir de segunda-feira aqui mesmo nesse canal e através do Facebook. Um grande abraço para vocês, muito